Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 37 no ano e o assunto dessa aula é Era Vargas e o Governo Constitucional. Antes de mais nada, temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: mencionar acerca da formação da Assembleia Constituinte, composição e enfatizar a participação da mulher, apontar as principais mudanças da Constituição de 1934, em aspectos como voto, educação e trabalho, explicar o contexto econômico do Brasil no governo constitucional de Vargas, distinguir as ideias dos grupos políticos rivais, integralistas e aliancistas, descrever o que foi a intentona comunista. Separe os materiais para a aula de hoje. Você vai precisar do seu livro didático, aquele que contempla esse assunto, já procura a página que trata dele, o caderno para as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Se você tem todo esse material em mãos, podemos então dar sequência a esta aula. Sobre a Assembleia Constituinte. Então, em 32, Vargas, cedendo às pressões dos paulistas que tinham feito toda a Revolução Constitucionalista, ele iniciou então um processo de eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, que seria formada por vários partidos, em que várias pessoas iriam discutir a nova Constituição do país. As eleições ocorreram sem problema algum em maio de 1933 e no mês de novembro de 33 iniciaram os trabalhos. Já em 34 a nova Constituição foi promulgada. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Na Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição de 34, via-se entre os homens uma única mulher, como pode ser visto na imagem ao lado. O nome dela era Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de deputada no Brasil. A eleição da Carlota foi fruto da luta de mulheres pelo voto feminino durante a Primeira República. Nessas lutas se destacou a líder feminista Berta Lutz. Nós já falamos dela quando tratamos ali da Guerra Fria, da questão da ONU e a participação do Brasil. Sobre a Constituição de 1934, nós temos algumas mudanças. É instituído o voto secreto para acabar com a questão da corrupção, a fraude eleitoral que existia. Foi definido o voto feminino, desta forma ampliado o poder político para mais pessoas. Foi criada a Justiça Eleitoral para comandar esses crimes eleitorais, julgar esses crimes eleitorais, analisar toda a situação do Brasil. O ensino tornou-se o ensino primário público e de frequência, primário gratuito e de frequência obrigatória. O que seria o ensino primário ali? A questão de primeira a quarta série naquela época, que hoje é até o quinto ano. Também houve a criação da Justiça do Trabalho e com isso vários direitos trabalhistas foram conquistados, como a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o descanso semanal remunerado, a indenização por dispensa sem justa causa, até hoje existe, a questão da proteção ao trabalho do menor e da mulher, férias anuais remuneradas, estabilidade à gestante, entre outros direitos. Só que volto aqui um pouquinho, é importante destacar que esses direitos, essas conquistas por parte dos trabalhadores, não é algo que o presidente foi bonzinho, a Assembleia foi boazinha. É algo que já vinha de uma luta
há muito tempo dos trabalhadores. Nós falamos ali quando tratamos sobre a greve de 1917. Então, era uma luta constante desses trabalhadores que foi firmada agora com a Constituição de 1934. Mas que, por todos esses direitos justamente atribuídos à questão do Getúlio Vargas, é que ele vai ser considerado o pai dos trabalhadores, o pai dos pobres. E eu diria mais, a mãe dos ricos. Mas a gente vai entender no decorrer dessas aulas. Na Constituição constava que o próximo presidente seria escolhido por meio de eleições indiretas, ou seja, sem a participação do povo. Então, a vitória dessas eleições coube a Getúlio Vargas, que iniciou o seu governo constitucional. Então, em 1934, ele deveria ficar por 4 anos no governo do país até 1938. Deveria, já estou dando spoiler. O governo constitucional, então, quando Vargas assumiu o governo, o Brasil sofria os efeitos da Grande Depressão, da crise de 1929. Então, nós tínhamos um contexto de falências, desemprego, a inflação estava em alta, havia uma tensão social. Esse contexto que facilitou a entrada de ideias vindas da Europa, a radicalização política. Então, surgem 2 grupos antagônicos dentro do Brasil, 2 grupos políticos antagônicos, que são os integralistas e os aliancistas. Nós vamos entender os ideais de cada um deles. E até uma curiosidade, não coloquei aqui, nessa questão da inflação, tudo, nós falamos em outra aula, mas volto a refletir sobre. Nesse momento, o café comandava a economia brasileira. E o Vargas, como nós tínhamos um estoque muito alto, os países europeus não estavam comprando tanto, ele, numa tentativa de elevar o preço do café para exportação, foi lá e mandou queimar vários sacos de café. Mas isso não resolveu a situação que continuava nessa tensão, nessa inflação, nessa falência e desemprego. Muito bem, integralistas, um dos grupos antagônicos. Ele era liderado pelo escritor Plínio Salgado e, de certa forma, eles seguiam os princípios do fascismo do Benito Mussolini. Prestem atenção. Eles acabam fundando a Ação Integralista Brasileira, AIB, que era uma organização política cujo lema era Deus, Pátria e Família. Eles defendiam um governo autoritário, dirigido por um chefe e um partido único. Eles defendiam o predomínio dos interesses da nação sobre os do indivíduo. A censura dos meios de comunicação também era uma de suas defesas. Eles tiveram apoio de quem? Membros de camadas médias, do alto clero, do empresariado e das Forças Armadas. E chegou a reunir mais de 100 mil filiados, para vocês terem uma ideia. Aqui eu coloquei uma imagem representando com símbolo representante dos integralistas, mas volto a dizer, uma aproximação muito grande do fascismo, que a gente viu que foi um dos grandes inimigos da humanidade, por todas as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Em oposição aos integralistas, foi fundada no Brasil, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, dos aliancistas. Era uma frente popular liderada por comunistas e chefiada pelo ex-capitão Luiz Carlos Prestes, lá da coluna Prestes. Como principais pontos, eles falavam do não pagamento da dívida externa brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a formação de um governo popular. Então, eles eram mais para o lado do comunismo, aquele que estava funcionando na União Soviética, ali, o socialismo, e que não estava gerando crise para tal.
Em 5 de julho de 1935, inclusive, Prestes e um grupo de sargentos, cabos e soldados comunistas das cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro promoveram um levante armado contra o governo. E ele ficou conhecido na época como Intentona Comunista. Intentona significa uma ação louca, insensata, sem pensar. O governo Vargas acabou sufocando o levante e prendeu e torturou os simpatizantes da ANL, Aliança Nacional Libertadora, comunistas ou não. As cadeias das principais cidades se encheram de presos políticos, entre os quais estava o escritor alagoano Graciliano Ramos. Sobre a Intentona Comunista, eu tenho uma sugestão de filme para vocês, que é o filme Olga. Olga, na realidade, ela foi companheira de Luiz Carlos Prestes, líder da Intentona, ali da ANL, Aliança Nacional Libertadora. O filme é baseado, então, no livro de Fernando Moraes e produzido por Rita Buzar, tá? A Olga estava grávida de 7 meses de Luiz Carlos Prestes quando é deportada pelo governo Vargas para a Alemanha nazista. Detalhe, ela tinha sua origem judaica, ela tinha uma ligação com os inimigos de Hitler. O que vai acontecer? Ela acaba tendo a filha dela, Anita Leocádia, na prisão feminina de um campo de concentração. Não vou contar todo o filme, é só uma breve sinopse, mas se vocês tiverem curiosidade, assistam, é um filme muito bacana e retrata uma líder também de todo esse movimento que foi sufocado facilmente e que mais tarde vai ser um dos, digamos assim, uma das medidas baseada nisso que aconteceu na história do Brasil, é que o Vargas vai continuar por mais um tempo no governo brasileiro. Na próxima aula, então, falaremos sobre a última fase da era Vargas, o Estado Novo. A gente vai entender como ele decretou esse Estado Novo, que foi, de certa forma, uma ditadura dentro da história do Brasil. Agora, a gente vai para a atividade que tem por objetivo revisar o assunto desta aula, mas também fixar algumas informações que poderão ser utilizadas nas próximas aulas. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!